Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctora Carla Quintana. Muchas gracias, señor presidente, con la venia de la Corte. En primer lugar, la Comisión Interamericana, una vez más, quiere hacer una breve contextualización de las medidas. En julio de 2009, la Comisión Interamericana recibió una solicitud de medidas cautelares en relación con los niños y adolescentes internos en la UNIS. La información recibida por la Comisión Interamericana en ese entonces reflejaba que había habido numerosos motines de los internos, numerosas agresiones de agentes penitenciarios contra internos y de internos mayores contra internos menores. Es decir, había una evidente falta de control en la UNIS, aunado a la sobrepoblación que ya hemos escuchado. Con base en esa información, la Comisión Interamericana otorgó las medidas cautelares en noviembre de 2009. Un año pasó y la información recibida por la Comisión Interamericana, en vez de reflejar una mejoría, reflejó un empeoramiento. Continuaban habiendo numerosos motines y numerosas rebeliones. En virtud de ello y de una solicitud expresa de los representantes de los beneficiarios, la Comisión Interamericana solicitó medidas provisionales a la Corte Interamericana en diciembre de 2010. El 25 de febrero de 2011, la Corte Interamericana otorgó las presentes medidas con una vigencia hasta el 30 de septiembre de 2011. Un punto importante que resaltar es en la orden de la Corte Interamericana que hay dos pilares fundamentales en la orden. Por un lado, se ordena al Estado proteger en la vida y la integridad de las personas, de los adolescentes en UNIS y de toda aquella persona que se encuentre dentro de la unidad. Y, por otro lado, leo textualmente, que el Estado garantice que el régimen disciplinario se enmarque dentro de las normas internacionales en la materia. Esos son los dos pilares fundamentales de la orden de la Corte. Una vez dicho esto, la Comisión quisiera valorar los esfuerzos realizados por el Estado. En efecto, ha habido avances y mejorías en la situación respecto de la cual tuvo conocimiento la Comisión en 2009. Sin embargo, la Comisión observa con preocupación que de las exposiciones del Estado y de los representantes de los beneficiarios parecería que estuviéramos hablando de dos lugares diferentes. Vimos un video en el cual todo parecería perfecto y, por otro lado, escuchamos información que los propios adolescentes y los propios niños le han dado a la Comisión de Justicia y Paz. La Comisión de Justicia y Paz ha acompañado a estos niños por más de 12 años. El representante, el sacerdote, ha estado por más de 12 años yendo con mucha asiduidad a la UNIS. Entonces, no consideramos que pueda haber un levantamiento de medidas provisionales cuando la información es tan dispar. No debemos olvidar que estamos hablando de adolescentes, de niños de 12 años. Niños de 12 años que están en un mismo centro socioeducativo con adolescentes o jóvenes de 17 años. En primer lugar, respecto de la UNIS, la Comisión observa con gran preocupación los alegados hechos de tortura y de malos tratos. Vimos las fotos y oímos las declaraciones a través de la representación de los beneficiarios sobre las torturas hechas a los internos en la posición de Jesucristo, innumerables abusos de agentes penitenciarios en contra de los internos. El régimen disciplinar ha sido mucho más intenso. Continúa habiendo motines. Pese a que la población ha disminuido, continúa habiendo motines. Y la información que consta en el expediente de la Corte Interamericana indica que al menos para junio de 2011 en UNIS había motines. Después hablaremos sobre la información en las otras unidades a los que se han referido los beneficiarios. Continúa habiendo armas blancas en UNIS. Es decir, todavía el Estado no ha solucionado o no ha probado que haya solucionado
que tiene control sobre la unidad. Y un punto muy importante aquí, que también la Corte tiene en autos, es que la propia Defensoría Pública ha documentado hechos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Al menos en 2 ocasiones, en marzo y en julio, la Defensoría Pública ha documentado, ha entrevistado a los niños y adolescentes y ha documentado los malos tratos y alegaciones de tortura en UNIS. En cuanto al segundo pilar al que nos referíamos, el régimen disciplinar, es particularmente grave que no haya separación de los niños y los adolescentes por complexión, por gravedad, por los hechos por los cuales están internados. También tenemos información sobre el grupo de contención que sigue habiendo, llamados hombres de negro. Y respecto de la Comisión de Evaluación Disciplinar a la que han hecho referencia ambas partes, también la Comisión Interamericana nota que hay una gran disparidad en la información. En cuanto a los traslados, la Comisión Interamericana quisiera manifestar lo siguiente. Esta Corte Interamericana ha dicho en otras medidas provisionales que tienen que ver con privados de libertad y específicamente con privados de libertad menores de edad, que el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para protegerlo y de abstenerse bajo cualquier circunstancia de actuar de manera tal que se vulnere la vida y la integridad de dichas personas. Las acciones de los agentes de seguridad estatales, y cito, especialmente las dirigidas al mantenimiento de la disciplina o a la realización de traslados, deben ser practicadas con estricto respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad y cuidado para impedir actos de fuerza indebidos. Esto lo ha dicho la Corte innumerables veces en su jurisprudencia. El hecho de los traslados no es nuevo para los órganos del sistema. Tanto la Comisión como la Corte han tenido esta situación tanto en medidas cautelares como en provisionales. Y en resumen, lo que han decidido los órganos del sistema, y en este caso la Corte Interamericana, es evaluar caso por caso. La Comisión en este momento no cuenta con la información suficiente para referirse para decidir o poder tomar una postura si las medidas provisionales siguen a los beneficiarios o no. Pero sí de la información aportada, especialmente por los representantes de los beneficiarios, considera que, de ser ciertos, son particularmente graves. Son hechos de alegadas torturas y de amenazas de agentes estatales, diciéndoles a los internos que una vez que son trasladados, ahí ya no van a ser protegidos, ahí ya no están en UNIS. Entonces, la Comisión considera que con información suficiente podría pronunciarse al respecto y la Corte tendría los elementos para pronunciarse al respecto. El Estado ha informado sobre varias medidas tomadas que son saludadas también por la Comisión. Sin embargo, no es posible valorar en tan corto plazo si esas medidas son permanentes o no. No sabemos también si los traslados son provisionales o no. En síntesis, la Comisión considera que no es posible levantar las medidas provisionales respecto de UNIS. Tenemos suficiente información sobre alegadas torturas, gravísimos hechos en contra de la integridad personal de los menores. Ahora, en respecto de los trasladados, la Comisión reitera que necesitaría mayor información. Y finalmente, la Comisión cierra esta presentación recordando el deber especial que tiene el Estado con las personas privadas de libertad y especialmente tenemos que recordar aquí y tomar en consideración, estamos hablando de niños y adolescentes, respecto a los cuales los órganos del sistema deben la mayor protección, así como el Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Quintana, y
por su intermedio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han concluido las exposiciones, pero corresponde al Estado ejercer su derecho de réplicas y así lo tiene a bien. Le doy la palabra, embajador Valadares. Muitas graças, senhor presidente. Excelentíssimos senhores juízes, os peticionários, cuja manifestação foi acompanhada pelo Estado com respeito e atenção, argumentam que os efeitos das medidas provisórias acompanhariam os adolescentes transferidos da UNES para outras unidades de internação. Mas, antes de me referir a esse fato, destaco algo importante. O Estado já anexou ao processo, na oportunidade devida, a ata assinada pelos peticionários da reunião na qual foi negociado o pacto. Naquela oportunidade, foi dado aos peticionários o amplo uso e direito da palavra. Os peticionários puderam colocar no debate todas as suas propostas. Dito isso, volto à questão do escopo das medidas provisórias. Fica claro para os peticionários que as medidas adotadas pelo Estado do Espírito Santo não seriam suficientes. Essas medidas, todavia, permito-me recordar à Corte, cobrem amplo espectro, descentralizam a aplicação do sistema socioeducativo por meio da criação de novas unidades no Estado. Adequam a infraestrutura física da UNES e de outras unidades a parâmetros previstos na legislação brasileira. Reduzem o número de internos. Aumentam os mecanismos de supervisão e proteção de todos os internos, inclusive, naturalmente, os da UNES, e aprimoram as condições materiais, institucionais, procedimentais e de pessoal com vistas a oferecer aos adolescentes maior proteção dos seus direitos fundamentais. No caso da UNES, os peticionários transmitem preocupações relacionadas a incidentes individuais e pontuais no contexto maior das medidas provisórias. Trata-se de uma tentativa de solicitar à Corte o exame de ocorrências que se desvinculam da situação original que suscitou aquelas medidas. Excelentíssimos senhores juízes, os procedimentos de medidas provisórias relativos à FEBEM, Complexo do Tatuapé, e à Penitenciária de Araraquara guardam relevante analogia com o caso da UNES. Em ambos, notou-se, de parte dos peticionários, disposição em referir-se às medidas provisórias como algo que acompanha os privados de liberdade, independentemente do aprimoramento das condições materiais, dos procedimentos de gestão e da situação fática em que se encontram, ou de sua eventual transferência para outros locais de privação de liberdade. Embora nos procedimentos da FEBEM, Complexo do Tatuapé, e da Penitenciária de Araraquara, a Corte trate adolescentes e presidiários como beneficiários, não se pode dizer que eles sejam, de fato, o objeto das medidas provisórias. Nos casos em questão, os beneficiários não se confundem com o objeto da medida provisória. São indivíduos que sofreram alteração em sua situação fática em decorrência da outorga das medidas provisórias, cujo objeto era o conjunto de circunstâncias precárias, desde estrutura física, gestão do sistema e de proteção de direitos, prevalecentes naqueles dois estabelecimentos. Assinalo que, ao analisar essas duas problemáticas, a Corte reconheceu que, não obstante ocorrências particulares naqueles estabelecimentos, as medidas provisórias cumpriram com sua função ao proporcionarem mudanças na situação de extrema gravidade e urgência que acometia aos seus ocupantes.
Percebe-se, portanto, que é a alteração das circunstâncias que definem o objeto das medidas provisórias, o que enseja a outorga de medidas por esta Corte em favor dos seus beneficiários. A própria Corte ressaltou, nos casos do Tatuapé e de Araraquara, que se tratava de situações separadas das que tinham vigência quando se deu a outorga das medidas provisórias. Especificamente quanto à situação dos beneficiários transferidos, é evidente que ela deve ser melhor do que a observada no momento em que foram outorgadas as medidas provisórias. Caso não seja assim, trata-se de situação isolada, passível de resolução em prazo razoável. Mas, reitero à Corte, no presente caso, nenhum adolescente transferido da Unis para outras unidades está, em termos de uma avaliação global, em situação pior do que aquela em que se encontrava na Unis em 2009. Passo agora a palavra à senhora Silvana Galina, diretora do IASES, para algumas complementações. Muito obrigado. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra a señora Silvana. Muchas gracias, senhor João. Excelentíssimos senhores juízes, cabe a mim aqui, em função da função que ocupo, fazer alguns esclarecimentos. E reporta aqui da importância do acompanhamento das instituições que assinaram o pacto no dia 6 de abril. E dessas instituições, tanto a Defensoria Pública como o Ministério Público se comprometeram em fazer um acompanhamento sistemático sobre o desenvolvimento da Unis. Nesse sentido, a Defensoria Pública faz pesquisas mensais na unidade com os adolescentes e o Ministério Público também. Acolhemos os 2 relatórios mensalmente e consideramos todo o conteúdo desse relatório para avaliarmos todo o desempenho do processo de reestruturação da Unis. No relatório da Defensoria Pública, nós fizemos algumas considerações onde o próprio defensor, a quem aplicou, avaliou que há um progresso em relação ao processo de reordenamento da Unis, em função da forma como ele faz a pesquisa e acolhe as falas dos adolescentes. Em seu último relatório, ele encaminha indicando que havia, sim, na fala de alguns adolescentes, para eventual prática de maus tratos, mas que, comparativo aos relatórios anteriores, isso se destacava como um avanço, mas que ainda assim era importante considerarmos. Mediante esta afirmação do relatório da Defensoria, onde avaliamos que havia algumas contradições, solicitamos ao nobre defensor que nos encaminhasse os casos concretos de adolescentes que afirmavam que eventualmente poderiam estar passando por maus tratos, onde nos encaminhou e abrimos procedimentos de apuração para todos os casos. No que tange aos relatórios do Ministério Público, aplicados nos meses de maio, junho e julho, o qual também recebemos, há que se destacar que a pesquisa faz um monitoramento sobre o nível de satisfação dos adolescentes naquela unidade, bem como todo o processo de reordenamento dessa unidade. Nessa pesquisa, vale a pena destacarmos algumas questões que comparecem. Na questão em que o Ministério Público pesquisa, considera seu comportamento, o do adolescente, melhorou após a internação, 83% de adolescentes que se encontram naquela unidade, no universo de 34 hoje, afirmam que sim. 17% afirmam que não. Outra pergunta que o Ministério Público faz é: tem guerra com outros internos da Unis? 57% afirma que não e 43% afirmam que sim.
Esse dado nos indica uma preocupação de organizar a unidade e separar os adolescentes daquela unidade pela compleição física, pela tipificação do ato infracional, pela idade, mas também em função dessas diferenças que podem ter em relação à revanche de grupos. Outra questão que o Ministério Público aponta é, pergunta ao adolescente, já sofreu violação de direitos da UNES, como maus tratos ou tortura por parte de funcionários? 61% afirmaram que não, 39% afirmaram que sim. Mediante este dado, nós solicitamos que o Ministério Público nos reportasse todos os casos para que procedêssemos à apuração e à investigação em relação à possível situação de maus tratos. Uma outra questão que o Ministério Público faz é, a internação na UNES o tornou uma pessoa melhor? Pesquisa já de julho, senhores. 77% afirmaram que sim, 23% afirmaram que não. E uma outra questão que o Ministério Público faz é, a UNES recupera alguém? 53% no mês de julho respondeu que sim. 39% respondeu que não. E uma última questão que é importante a gente destacar na pesquisa do Ministério Público, que é mensal, a pergunta ao adolescente, já sofreu violência da UNES e de outros internos? 73% dos adolescentes responderam que não, 27% responderam que sim. E quando responderam que sim, nós solicitamos ao Ministério Público que nos encaminhasse os casos para que pudéssemos apurar. Como eu tenho 1 minuto, eu vou me ater a um outro esclarecimento. As imagens que nós vimos aqui são imagens que nós tomamos conhecimento pelos relatórios dos peticionários e que tomamos conhecimento também pela relatoria da Pastoral do Menor quando fez visita à unidade. Eu só quero esclarecer que a denúncia que foi feita em relação a esse tipo de prática não é em relação à UNES, objeto de ação desta Corte, é em relação a uma outra unidade que nos preocupou muito e que imediatamente tomamos todos os procedimentos para fazermos as apurações devidas. Assim como o caso Jefferson dos Santos, quando indica uma possível violação de direitos, naquela época foi reportada quando ele estava na unidade de internação provisória, hoje ele já está na UNES, está cumprindo a jornada pedagógica, passando por atendimento especializado, mediante laudo psiquiátrico judicial, onde indica que há necessidade de que ele passe por um atendimento especializado. Muito obrigada. Muchas gracias a la representación de Brasil por su exposición y a continuación doy la palabra para que ejerzan el derecho de dúplica, que entiendo lo quiere ejercer la representación de los beneficiarios. Tiene la palabra el señor Delgado. Honorável Corte, o Estado afirma que 84 denúncias de abusos dentro da UNES em 6 meses são eventos pontuais. Discordamos. Achamos que a própria Corte pode pegar os relatórios da Defensoria de órgãos estatais e constatar uma violação sistemática. Destacamos que a tortura das algemas é uma novidade. Surgiu nos relatos em junho e julho. É uma tentativa de controlar a situação, sim, mas não de uma forma compatível com a ordem desta Corte, através de medidas que provocam dores, estresse físico e tortura. Outra coisa que os senhores e senhoras podem constatar nos relatórios de órgãos estatais: o uso excessivo de tranca. Jovens que não estão participando nessas atividades do vídeo, estão trancados em suas celas.
Sobre as transferências, o Estado afirma que nos casos sobre FEBEM e Araraquara, a Corte já decidiu que as medidas não seguem os adolescentes ou os internos, os presos. Também discordamos dessa interpretação da Corte. As decisões da Corte, nesses casos, deixam aberto a possibilidade da avaliação de danos continuados a beneficiários identificáveis que estavam sob custódia do Estado na unidade sobre medidas provisórias. No caso sobre Venezuela, determinados centros, que foi uma decisão da Corte agora, em julho, justamente foi decidido uma resolução consistente com a ideia de que beneficiários identificados que passam a sofrer coisas que, sim, são piores do que sua situação em 2009, pois estamos falando de adolescentes que passaram a ser reféns, um que se suicidou, outros que foram feridos em rebeliões, que sim, é importante a Corte avaliar a situação desses beneficiários que ainda estão sob controle do Estado, e o Estado está aqui hoje afirmando que a UNES era o sistema de internação, a UNES era o sistema inteiro. Eles criaram outras unidades em resposta. Nessas outras unidades, que se tornou uma medida principal do Estado apresentado hoje, através dessas transferências, jovens estão sofrendo abusos de extrema gravidade e urgência. Sobre o pacto, participamos de reuniões, fizemos reivindicações, mas não houve negociação e as reivindicações foram incluídas no pacto, aquelas que têm a ver com violência, que é especialmente relevante para medidas provisórias. Por exemplo, solicitamos acesso a um inquérito policial sobre a apreensão de cacetetes e outros instrumentos de tortura dentro da UNES. Isso como parte da nossa participação em reuniões sobre o pacto. Não recebemos o acesso a esse documento. Sobre o regulamento de monitoramento. Esse é um regulamento que é apresentado como um avanço, mas entendemos ser uma forma de restringir o acesso à UNES e reduzir a transparência. Nesse documento, que ainda não se tornou oficial, o acesso à UNES é limitado a apenas 2 entidades de sociedade civil. Isso não é um avanço em termos de transparência, é um retrocesso. Gostaríamos também de salientar sobre os dados mencionados pelo Estado, na última fala. O Estado cita pesquisas do Ministério Público, órgão encarregado de processar os jovens por atos... do Ministério Público, entendi. Órgão responsável por processar os jovens. A Defensoria, nesses relatos, tomou o cuidado de fazer entrevistas com privacidade, coisas que não podemos garantir sobre os relatos do Ministério Público. E gostaríamos de acrescentar um dado que não foi elaborado. Nas pesquisas da Defensoria Pública, realizadas em junho e julho, 31% dos adolescentes na UNES relataram ter sofrido torturas, maus-tratos ou outros abusos inadequados. Isto não é cumprimento com o dever de proteção à vida e integridade física. 31% não é pouco, é demais. Por final, gostaria de passar a palavra ao Padre Saverio Paulino, por favor. Tiene a palavra, Padre Saverio. Só para esclarecer a respeito do caso Jefferson dos Santos, visto que o Estado
disse que é um caso que faz referência à UNIP, Unidade de Internação Provisória. Na realidade, o Jefferson dos Santos teve duas passagens pelas unidades ao longo deste ano. Nos primeiros meses desse ano, ele foi interno, sim, da UNIS, da Unidade de Internação Socioeducativa, e eu tenho aqui nas minhas mãos, inclusive, a avaliação do psicólogo Clésio Vinâncio, do dia 1º de 2011, que, atendendo esse adolescente, faz questão de dizer que o Jefferson passou a urinar nas roupas, a cobrir seu corpo com suas fezes, a destruir seu colchão onde dorme, e quando não fazia, vomitava e deitava para dormir sobre esse vômito. Esse processo de despersonalização do próprio corpo demonstra, no caso do Jefferson, a apropriação dessa prática como forma de defesa, fazendo com que ninguém se aproximasse dele. Mesmo na segunda passagem, em que ele volta por ter cometido um homicídio que tem ligação, inclusive, com fatos acontecidos, segundo informações do denunciante dentro da própria UNIS, ele permanece sim na unidade de internação provisória. Mas ele recebe da juíza uma medida de internação sanção. Portanto, a permanência dele na UNIP é irregular, levando em consideração que essa medida deveria ter sido executada dentro da própria UNIS. E quando nós pedimos informações a respeito de outros abusos que aconteceram nessa segunda passagem, o prontuário dele permanecia dentro da UNIS, e quem fazia atendimento técnico desse adolescente era pessoal da UNIS. Portanto, é bom esclarecer isso para fim de verdade a respeito do caso do Jefferson dos Santos. Inclusive, dessa última passagem, quando o Jefferson e a mãe dele começaram a levar informações para esses peticionários, foi alertado por pessoas da gerência da UNIS a não contar tudo para a mãe. Inclusive, me permita, excelentíssimo senhor presidente, lembrar que no Dia das Mães, o adolescente efetivamente estava na unidade de internação provisória. A mãe foi visitá-lo, viu que o Jefferson estava triste, chamou uma gerente do IASES, que faz parte da comissão que coordena atualmente a UNIS, comissão provisória, que, ao se dirigir até lá, levantando a camisa do Jefferson, encontrou em suas costas, desenhado com caneta, desse tipo aqui de caneta, 2 pênis, escrito "Eu sou viado", que significa "eu sou homossexual". Desculpe a corte eu citar a expressão assim, como estava escrito nas costas do menino. "Vocês podem comer o meu cu", revelando que o menino já continuava sofrendo abuso pela fama que, infelizmente, continuava existindo dentro das unidades, por tudo que tinha acontecido durante a sua primeira passagem na UNIS. Muchas gracias a la representación de los beneficiarios en este caso. Doy la palabra a la doctora Carla Quintana de la Comisión Interamericana. Adelante. Sí, gracias, señor presidente. Brevemente, 2 temas puntuales. En relación a los traslados, al margen de que, como ya lo expresó esta representación, la Comisión no está tomando una postura en este momento por falta de información específica que solicita la Corte requiera a las partes para pronunciarse al respecto, quisiéramos hacer algunas puntualizaciones en cuanto a la jurisprudencia de este tribunal, en virtud de que hay diferentes interpretaciones, tal como hemos escuchado. En efecto, la Corte Interamericana se ha enfrentado a esta situación en anteriores ocasiones, no solo con medidas provisionales respecto de Brasil, sino también de Venezuela. La Corte Interamericana ha hecho una evaluación caso por caso y en 2 de esas medidas decidió que las medidas no seguían a los beneficiarios. En otro caso, en el caso venezolano, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, luego de hacer una evaluación, decidió que las medidas sí seguían a los beneficiarios. ¿Quién tiene que probar ante esta Corte que la situación de los beneficiarios ha mejorado o ha empeorado cuando son trasladados? Esta Corte Interamericana ha sido muy clara que es el Estado. Específicamente ha dicho que la carga de la prueba, en este caso específico, es del Estado, y ha solicitado que los Estados proporcionen listas de los beneficiarios que fueron trasladados, que el Estado diga a dónde han sido trasladados y que explique cuáles son las condiciones en las que se encuentran esos beneficiarios que han sido trasladados.
Preocupa a la Comisión que la visión del Estado parecería indicar que una vez que un niño o un adolescente pone un pie fuera de UNIS al ser trasladado, el Estado no tiene la obligación de informar. Son privados de libertad, son niños, son beneficiarios de las medidas provisionales ordenadas por la Corte. Y hay alegaciones gravísimas que en esos traslados, estos beneficiarios habrían sido objeto de tortura. Respecto de eso, el Estado tiene que dar una respuesta para que la Corte tenga los elementos suficientes para evaluar la situación específica. Eso respecto de los traslados. Respecto de la UNIS, la Comisión desea resaltar que, una vez más, existen posiciones totalmente encontradas y pareciera que estamos hablando de dos lugares diferentes. Sin embargo, de la réplica del Estado parecería que todos estamos de acuerdo en que aún existen malos tratos y torturas en UNIS. De la respuesta del Estado dijo que 39% de los internos de UNIS han dicho que han sido objetos de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y esto, como lo expuso esta representación anteriormente, ha sido documentado, como también lo confirmó el Estado, por la Defensoría Pública. Es decir, en UNIS aún persisten situaciones gravísimas de extrema gravedad y urgencia que amerita no solo que no se levanten las medidas como está solicitando el Estado, sino que se extiendan más allá del 30 de septiembre de 2011, fecha de vigencia que la Corte ordenó en su resolución de febrero de 2011. Respecto de las otras medidas a las que ha hecho referencia el Estado, la Comisión reitera que 4 meses o 5 meses de vigencia de las medidas no es suficiente para evaluar si estas medidas son sostenibles. Y finalmente, la Comisión recuerda una vez más que estamos hablando de niños y adolescentes privados de libertad, respecto a los cuales tenemos la mayor obligación de protección. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Carla Quintana, por su apreciación. Nuestro agradecimiento al Estado, la representación de los beneficiarios y la Comisión por la información y análisis que han compartido con la Corte. Y consulto a los señores jueces y juezas si quieren presentar alguna pregunta. Juez Biogrossi. Adelante. Una pregunta, a lo mejor no escuché bien respecto del Estado, pero hay aquí una información de que después de las medidas provisionales, de la adopción de las medidas provisionales, entre el 10 de marzo y el 25 de abril habrían ocurrido 6 hechos violentos, de los cuales 3 son motines. ¿Eso es normal? ¿Ocurre normalmente en los establecimientos de detención que hayan tantos hechos de estas características en tan poco tiempo o en ese tiempo? Senhor juez, eu lhe vou pedir favor muito especial. Se você poderia repetir sua pergunta, porque uma parte da delegação compreende bastante bem o castelhano, outra parte não tanto. Le agradeço sua generosidade. Por favor, señor juez, y además tenemos un acompañamiento musical que no sé si se percibe en el auditorio, que le da, espero, un sentido de esperanza y promisorio al tema que estamos tratando, aunque tiene un tono castrense, ¿no? Juez Biogrossi tiene la palabra. Me disculpan, digo que a lo mejor se refirieron en las intervenciones anteriores a esto y que yo no haya captado adecuadamente porque la información, porque a pesar que me ufano de entender un poco el portugués, la verdad es que no es lo suficiente. En la información que tenemos a la vista, en particular en la resolución del 26 de julio del 2011 del señor presidente de la Corte, se dice que el Estado informó sobre 6 hechos de violencia ocurridos entre el 10 de marzo y el 25 de abril del 2011.
de estos 6 hechos de violencia, 3 son motines y los otros 3 son casi motines, o sea, en que hay hechos de violencia. Mi pregunta es si esto es normal que ocurra en establecimientos de este tipo, en que en tan poco tiempo hay este número de hechos de violencia. Eso es todo. Y me voy a poner también los audífonos para entender bien. Aqui ele põe os audífonos. Excelência, entendemos que isto não tem normalidade. E como não tem normalidade, precisamos tratar como algo que não é normal. Este mês de abril foi um mês determinante para o processo de reordenamento da UNES, porque foi um mês em que iniciamos uma intensificação do processo de descentralização e transferência de adolescentes. Nós tivemos mudanças significativas de gestão neste mês. Em todas as ocorrências que ocorreram, temos aqui o registro delas e deixamos à disposição de Vossa Excelência e de todos os juízes da Corte. Nós temos aqui a ocorrência do dia 17, do dia 21, do dia 23, do dia 22, do dia 25 e do dia 19 de abril. Nós abrimos procedimento para todas elas. Nós temos aqui informados os processos administrativos que abrimos, a tramitação do processo de responsabilização dos atores, e toda a análise que nós fizemos em relação a esse período, ela foi determinante, porque avaliamos que, sim, em todo o processo de reordenamento, nós temos situações e que precisamos sempre prever e nos antecipar e nos preparar para esse tipo de ocorrências. E assim sendo, a partir daí, e neste mês, foi o mês em que nós discutimos o pacto entre as instituições. Foi no dia 6 de abril que nós assinamos o pacto com todas as instituições. E a partir disso, e dessa situação de ocorrências, começamos a operacionalizar esse pacto. E, em função disso, entendemos que enfrentamos essa situação com qualidade, com efetividade, porque a partir do dia 26 de abril, nós não tivemos nenhuma ocorrência na UNES em que pudesse subtrair a ordem. E os conflitos que nós tivemos, nós abrimos procedimentos, nós instauramos comissão de avaliação disciplinar, nós acolhemos todas as informações que os peticionários ou que o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente nos informam oficialmente, para que possamos apurar e lidar com essa situação. Acredito eu que a partir deste evento, e neste mês também, de abril, foi o mês em que nós assinamos um pacto interinstitucional. A partir do dia 26 de abril, nós temos, sim, um marco onde a gente pode afirmar que assumimos o controle dessa unidade e que reordenamos essa unidade. Adelante, embajador. Perdão, gostaria, se fosse possível, que a secretária Camila Junquete fizesse um agregado ao dito pela diretora. Tiene a palavra, doña Camila Serrano. Muito obrigada, senhor presidente. Excelentíssimo senhor juiz Grossi, eu gostaria de ilustrar o que a Silvana acabou de dizer com o ocorrido no caso Urso Branco, porque a pergunta do senhor é muito pertinente. Se é normal que haja tantos distúrbios em um estabelecimento de privação de liberdade durante um único mês. No caso do Urso Branco, o presídio esteve fora do controle do Estado por alguns anos. Em 2005, o Estado começou a retomar o controle do presídio. E em 2006, esse controle se tornou efetivo. E é muito interessante quando nós analisamos o gráfico de mortes ocorridas, homicídios ocorridos no estabelecimento. Em 2006, houve um surto de homicídios.
E é muito interessante, isso nos intrigou bastante quando estávamos fazendo a análise do caso, porque justamente no ano em que o Estado estava retomando o controle do presídio, tinha feito a transferência de presos, de lideranças daquele estabelecimento, tinha aumentado o número de agentes penitenciários, enfim, todo esse processo de reordenamento, de retomada de controle, causou entre os presos o maior acerramento dos ânimos, digamos assim. Houve, inclusive, no caso do Urso Branco, assassinatos em retaliação à retomada de controle do presídio. Houve casos de pessoas que foram assassinadas e em seus corpos foram encontrados bilhetes em que isso ficava bastante claro, que os presos estavam tomando aquela atitude porque as lideranças do presídio estavam sendo transferidas. Obviamente, e também, felizmente, o caso da Unis não é tão grave, né? Os distúrbios que ocorreram no mês de abril são de muito menor gravidade, mas ainda assim podemos observar na Unis a mesma tendência, o mesmo movimento. A partir do momento que o Estado começa a retomar o controle, há um acirramento dos ânimos e uma maior incidência de eventos, de distúrbios. Então, era isso que eu gostaria de complementar. Muito obrigada. Muchas gracias por la respuesta. Juez Diego Grossi, sigue en uso la palabra. Gracias. Eso quiere decir, en consecuencia, que en los meses de mayo, junio y julio no han habido mayores hechos graves, no han habido motines en esos meses. Não, nesta unidade não. Y una última pregunta, señor embajador. Entiendo yo que para un Estado puede ser molesto, desde el punto de vista de imagen, sobre todo, el tener medidas provisionales. Pero en la práctica, ¿en qué incidiría el levantamiento que usted solicita? Senhor juiz, eu vou passar a palavra, com sua permissão, para a secretária Camila Jonquete, para que responda a sua pergunta. Excelentíssimo juiz Grossi, muito obrigada pela pergunta, que também consideramos bastante pertinente. O Estado brasileiro pede o levantamento das medidas provisórias porque entende que um dos 3 requisitos necessários para a outorga e manutenção das medidas já não subsiste mais. No entendimento do Estado brasileiro, os 3 requisitos são extrema gravidade da situação, necessidade de implementação de medidas urgentes e necessidade de intervenção de um órgão internacional, no caso, a Corte Interamericana. Além da situação da Unis não se configurar mais como uma situação de extrema gravidade, como já foi demonstrado pelo Estado, o Estado brasileiro entende que não há necessidade de intervenção de um órgão internacional. Por quê? Há no Estado do Espírito Santo, além das instituições de controle regulares, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a própria sociedade civil, cujas visitas à unidade estão sendo regulamentadas. O Estado brasileiro está, inclusive, esperando o comentário dos peticionários à proposta de regulamentação dessas visitas, para que ela possa se tornar efetiva, mas a despeito da existência dessa regulamentação, as visitas têm ocorrido por parte das organizações da sociedade civil. Enfim, além desses mecanismos regulares de controle, no caso da Unis, foi estabelecido pelo Estado do Espírito Santo uma comissão interinstitucional. Dessa comissão, vou passar a palavra em seguida para a senhora Silvana, que poderá esclarecer quais são os membros dessa comissão interinstitucional e qual a periodicidade que essa comissão se reúne. Mas, além do funcionamento dessa comissão, que poderá fazer o monitoramento das medidas que são necessárias, ainda das medidas remanescentes, para que não haja mais nenhum tipo de violação de direitos humanos na Unis, porque pode parecer utópico, mas é o esforço do Estado para que não haja nenhum adolescente agredido na Unis, que aquele questionário do Ministério Público algum dia possa trazer resultados nesse sentido. Mas, além, então, da comissão interinstitucional, como o secretário de Justiça ha anunciado, o Estado do Espírito Santo pretende apresentar para a Assembleia Legislativa, o governo do Estado do Espírito Santo pretende apresentar para a Assembleia Legislativa, nos próximos 30 dias, proposta de criação do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, nos moldes do protocolo facultativo da Convenção de Combate à Tortura.
Esse comitê, ele já existe no estado do Rio de Janeiro, no estado de Alagoas e talvez em mais 1 ou 2 estados brasileiros. O do estado do Rio de Janeiro é considerado com melhor funcionamento, e o compromisso do Estado do Espírito Santo é de implementar um comitê nos mesmos moldes desse comitê do Rio de Janeiro. Sabemos que isso não é um passo pequeno, muito pelo contrário. Esse comitê, nos moldes em que vai funcionar, atende a todos os parâmetros internacionais. Sabemos que a questão de combate a maus tratos e tortura dentro de estabelecimentos de privação de liberdade é uma questão muito complexa. E a forma de constituição desse comitê foi muito estudada pela comunidade internacional, e é isso, então, que o Estado do Espírito Santo pretende implementar proximamente, de forma a complementar todos esses mecanismos regulares que já existem e também o trabalho da Comissão Interinstitucional. Então, um pequeno à parte pela senhora Silvana para esclarecer a composição e a regularidade das reuniões da Comissão Interinstitucional.